E agora a vida numa empresa importante no setor da construção em Portugal, a Pereira e Coutinho, que nunca parou de trabalhar, enfrentou os momentos e até algumas regras com toda a sua vitalidade. Vanessa Coutinho é uma das responsáveis da empresa, esteve à conversa comigo. Vanessa, vocês estão de parabéns, com muito esforço, com muita dedicação, muito empenho, não pararam. Não parámos, continuámos sempre, durante todos estes meses complicados e inesperados, continuámos sempre a trabalhar. Foi sempre um desafio, mas com toda a segurança, já lá vamos com algumas dificuldades também, não é? Sim, com dificuldades acrescidas, tentando manter a segurança sempre, não é? A prioridade neste momento para todos, no trabalho e fora dele, com dificuldades acrescidas, sim. Conforme disse, já trabalhámos melhor durante o período do estado de emergência do que se trabalha agora, em particular no último mês. Ou seja, quando as regras eram muito apertadas, parecia que tudo era mais simples, desde que se tivesse o bom princípio de garantir a segurança dos seus, não é? Durante o período do estado de emergência, por exemplo, os transportes públicos tinham uma afluência muito menor. Ou seja, os trabalhadores circulavam e chegavam às obras e chegavam a casa com mais segurança e sentiam-se melhor emocionalmente. Esta pandemia tem uma componente emocional fortíssima, não é? Para todos. E percebemos que os trabalhadores, com o final do estado de emergência, com o regresso ao trabalho de um conjunto muito grande de pessoas, os trabalhadores começaram a sentir mais dificuldade, menos à vontade em retomar o trabalho. E depois apertaram as regras, curiosamente para nós, após o estado de emergência. Há cerca de 15 dias, por exemplo, saíram normas da DGS específicas para a construção. E às vezes o que sentimos um pouco é que parece que a construção agora é o grande mal, especialmente em Lisboa e Val do Tejo, onde vemos aqueles números, como se a construção tivesse a ser o foco. A construção não é o foco é o conjunto, é o facto de haver mais testes, é o facto de haver mais pessoas a trabalhar, não só as da construção, e haver mais contactos e mais contágios. Mas a construção está a ser agora que parece muito um alvo, não digo um alvo a abater, mas estamos debaixo de olho, quando no fundo aquilo que saiu recentemente, as normas da DGS, são as coisas que nós estamos a fazer desde meados de março. Quantos projetos estão a trabalhar neste momento? Nós mantivemos tudo o que tínhamos em curso no início do estado de emergência, temos algumas obras em fase de conclusão que os trabalhos continuaram, cumprindo todo o calendário. Nós tínhamos cerca de 10, 12, se a memória não me falha, então temos sempre ali algum trabalho mais pequenino, mas mantivemos todos os trabalhos a decorrer, com algum reajuste do planeamento de trabalhos. Por exemplo, não se pode reforçar hoje em dia, imagine, era habitual, prática habitual, se temos uma obra no final da execução, precisávamos acelerar os trabalhos e reforçávamos essa obra com mão de obra. Não podemos, porque algumas das nossas obras, remodelações, por exemplo, na Lisboa Antiga, não têm área suficiente para podermos pôr mais 5, 6 pessoas a trabalhar, porque senão elas não têm o distanciamento obrigatório. Então os trabalhos vão andando um bocadinho de forma mais lenta. Felizmente a maioria dos nossos clientes compreende e aceita e agradece esta política e esta necessidade do planeamento dos trabalhos ter que ser muito cuidadoso neste momento, não pelo prazo, mas pelo cuidado da saúde dos trabalhadores, essencialmente. Sei que é suspeita no bom sentido para falar do seu pai, mas eu recordo sempre as palavras dele há 3 meses atrás, quando estava tudo a começar, que a presença dele em obra era decisiva. É um esforço grande, é um esforço muito grande, mas é sempre decisiva, não é? Ele é a cabeça, o tronco, as pernas e os braços da empresa, não é? Mas foi uma das pessoas que ficou em casa 15 dias infectado, por exemplo. Ele fez um esforço muito grande e foi às obras todas e deu, lá está, aquela força, aquela presença, aquele apoio também emocional a todos os trabalhadores e eles perceberem que não eram eles que iam trabalhar e depois as chefias ou o patrão ficava em casa no quentinho, não é? No fundo, para não ser infectado. Não, ele esteve sempre presente, esteve tão presente que foi infectado em meados do mês passado, no final do mês passado, e esteve 15 dias em casa, o que eu acho que foi o maior desafio que passámos este tempo todo. Ficar quieto. Fechar o meu pai em casa 15 dias.
Não é fácil. É inédito, não me lembro de tal coisa. Estabelecido e sim. Para enfrentar. Posso dizer que teve o teste negativo, o segundo teste negativo, num domingo à tarde, e às 7h30 da manhã de segunda-feira estava a chegar a uma obra em Moscavide, com toda a energia. Mas de facto é muito complicado. E é um exemplo. Sim. E é um exemplo para os trabalhadores que ficam infectados e que estão em casa, e perceber que é assim que tem que ser. Com todas as dificuldades. É por aí que passa, eu sei, e já me apercebi inclusivamente disso nesta curta relação que temos através do Benfica, que vocês são gente do trabalho e gente exemplar naquilo que fazem e da forma como transmitem. Damos o nosso melhor. Dão o vosso melhor. Vanessa, a construção vai ser um setor, o que é que lhe parece, em crescimento nos próximos tempos, ou as pessoas vão de alguma forma encolher-se relativamente a projetos que tinham? O que é que tem sentido? Eu acho que tudo o que temos vindo a passar é tão inesperado, tão completamente inesperado. Não se fazia prever nada, ainda por cima da forma transversal ou momentária, não é? Sinceramente não sei. Existem várias hipóteses. Nós tentamos pensar num conjunto de hipóteses. A construção para a habitação, por exemplo, neste momento parece-me que não seja uma boa aposta, não é? As pessoas vão retrair, não conseguimos ainda sequer ter uma previsão de quanto tempo as consequências da pandemia durante quanto tempo se vão refletir. Se serão meses, será um ano, não sabemos se existirá uma nova crise da doença em si, com novos confinamentos, estados de emergência, porque não sabemos. A verdade é que a informação é muito pouca. Neste momento, no nosso setor em particular, nós trabalhamos muito numa área de remodelações, temos um conjunto de clientes muito, não vou dizer certo, porque nada é certo, mas com quem trabalhamos com relativa frequência. E continuamos, nós temos neste momento, se a memória não me falha, 12 processos de consulta em andamento, e são processos de consulta com viabilidade. Existem investidores que continuam a querer apostar no nosso país, investidores estrangeiros que mantiveram, lá está com alguma contenção, lá está, o tal planeamento de trabalho, se calhar para fazer em 11 meses, vamos fazer em 16, também lhes permite ir rentabilizando o capital de investimento que têm, e esses continuam a ter projetos em andamento. Portanto, esperemos que, pelo menos no setor da construção, não seja um abatimento tão forte como foi na crise anterior, mas não sabemos ainda. A construção é sempre muito badalada no cidadão comum, como um setor onde há algum atraso. A pandemia vem provocar mais atrasos nas construções? Basta pensarmos, por exemplo, na questão de obras de pequena dimensão. Tivemos que retirar trabalhadores, ou seja, os espaços que não permitiam os isolamentos, não tinham tão boas condições para conseguirmos garantir que as pessoas trabalhavam em segurança, reduzimos a mão de obra. Se reduzimos a mão de obra presente em obra, o tempo que vai demorar a fazer o trabalho vai demorar mais. Por outro lado, tivemos uma situação, nós começámos a prever isto em meados de março, o meu pai teve esse cuidado, nós evitamos a todo custo fazer trocas de trabalhadores de uma obra para outra, e neste momento então ainda é mais importante que o façamos. Se ficamos com um trabalhador em isolamento profilático, 2, 3 que são da mesma obra, não querendo correr o risco de retirar trabalhadores de outra obra para essa, ficamos sem gente nessa obra. E tivemos esse exemplo há pouquíssimo tempo atrás, em que tínhamos pessoas infectadas numa obra, os restantes trabalhadores que lá estavam foram colocados em isolamento profilático, porque uma pessoa quase ali a desenvolver algum trabalhinho que podia ir fazendo, porque não podíamos arriscar no fundo, porque se aquela para, há o risco de, se existe por alguma razão um contágio de trabalhadores de outra obra e depois para a outra, isto é uma bola de neve. Portanto, os prazos suspendem-se por motivo de força maior, não é? Está previsto na lei e o estado de emergência foi um motivo de força maior. Mas não temos clientes a usar isto, no fundo, como uma moeda de troca relativamente... Foram todos muito compreensivos. A suspensão das reuniões de obra, por exemplo, todos aceitaram. Não havia necessidade de estar a reunir numa sala nestas condições. Adaptámos. Essencialmente foi descobrimos todas novas formas de conseguir resolver os problemas, de conseguir continuar a desenvolver trabalho da melhor forma possível. Estão bem.
Dizermos que a Pereira e Coutinho está bem é ter trabalho, não é? Estão com trabalho. É ter trabalho assim, dificuldades, se passámos anos de dificuldades, portanto, como se costuma dizer, vai-nos tornando mais fortes, não é? Não nos deita abaixo, às vezes custa um bocadinho, somos 100 e muitas pessoas, ou seja, são 100 e muitas famílias, e temos que pensar neles. Não é? Portanto, estamos bem, continuamos na luta, vamos ver o que é que o futuro nos reserva, é muito por aí. Vai correr cada vez melhor. Vanessa, muito obrigado, Vanessa Coutinho. Obrigada. Coutinho, também a fazer um ponto de situação aqui do dia-a-dia desta empresa muito exemplar durante estes últimos tempos.